Nós temos nos perguntado isso há quase um ano. O que aconteceu com Melissa Casillas? Um ferimento de bala, uma bala atravessou o crânio dela. Até uma arma de fogo foi encontrada perto dali. Mas aqui está o detalhe. O médico legista não diz se isso foi um assassinato, um acidente ou outra coisa. O laudo oficial da autópsia acabou de ser divulgado e vamos analisar tudo para você agora mesmo. Bem-vindo ao Sidebar apresentado pela Law & Crime. Eu sou Jesse Weber. Nós estávamos esperando, nós estávamos observando e finalmente temos respostas. Ou será que temos? Você deve se lembrar, nós já discutimos anteriormente as circunstâncias misteriosas envolvendo a morte de Melissa Casillas, uma esposa, uma mãe, Melissa Casillas, de 54 anos, assistente administrativa em um dos laboratórios de segurança nacional mais sensíveis do mundo, o Laboratório Nacional de Los Alamos. Ela desapareceu em junho de 2025 e quase um ano depois, trilheiros encontraram seus restos mortais em uma área remota e desolada da Floresta Nacional de Carson. E agora, finalmente, o laudo da autópsia foi divulgado. Um ferimento de bala na cabeça, uma bala que atravessou seu crânio e uma arma de fogo encontrada perto do corpo dela. Mas é aqui que a situação fica complicada. O médico legista classificou a circunstância da morte dela como indeterminada, ou seja, não foi classificada como homicídio, nem como suicídio, nem como acidente. Pelo menos, com certeza, está indeterminado. Nós não sabemos. Isso vai abrir um novo capítulo nesse caso, porque a família de Melissa não está aceitando isso. Eles acreditam que ela foi assassinada e tem provas que eles encontraram e que aparentemente as autoridades não encontraram, sobre as quais vamos falar daqui a pouco. Mas o que o laudo da autópsia realmente nos diz? É nisso que vamos entrar agora. Mas antes, só para explicar rapidamente as circunstâncias em torno da morte de Melissa Casillas. Muito estranho. Vamos falar sobre isso desde o começo. Segundo a NBC News, o marido dela, Marcus Sills, que também trabalhava no laboratório, aparentemente disse aos investigadores que ela o deixou no laboratório naquela manhã e disse que iria para outro local dentro do laboratório para concluir uma tarefa de trabalho. O problema é que aparentemente ela nunca chegou lá. Em vez disso, ela teria voltado para casa depois de perceber que havia esquecido seu crachá. A filha dela a viu naquela manhã por volta das 7h45. Mais tarde naquele dia, familiares foram até a casa, encontraram a bolsa dela, identificação e celular ainda lá. Isso de acordo com a Polícia Estadual do Novo México. E aqui está o que realmente chamou a atenção. 2 dos celulares dela teriam sido restaurados para as configurações de fábrica, ou seja, foram apagados. Naquela mesma tarde, 26 de junho de 2025, um conhecido da família viu Melissa caminhando para leste, na rodovia estadual 518. Isso foi registrado por uma câmera de segurança de um comércio local. E isso, até onde sabemos, foi o último avistamento confirmado dela. O sargento Ricardo Braceta, porta-voz da Polícia Estadual do Novo México, disse ao Dateline que ela foi vista caminhando para leste, na NM 518, e vestindo as roupas que ela usava quando foi vista pela última vez na Taos Plaza. É difícil dizer se ela parece estar angustiada. E então, nada por quase um ano. Nenhuma resposta. A família procurou, voluntários procuraram, a polícia procurou. Melissa não foi encontrada em lugar nenhum. Avançando no tempo, chegamos ao dia 28 de maio deste ano. O excursionista encontrou restos humanos na área de McGaffey Ridge, na Floresta Nacional de Carson. E de acordo com a Polícia Estadual do Novo México, uma arma curta foi encontrada ao lado desses restos que já estavam esqueletizados. O escritório do investigador médico identificou positivamente os restos mortais como sendo de Melissa Casillas, por meio de registros dentários. Agora, você deve se lembrar que no nosso último episódio, falamos sobre alguns novos desdobramentos realmente preocupantes. Segundo a revista LA Magazine, a família Casillas contratou sua própria equipe de busca que voltou àquela área remota onde os restos dela foram encontrados. E de acordo com o advogado deles, eles descobriram itens que nunca haviam sido mencionados antes. Isso realmente chamou a atenção. A irmã de Melissa teria reconhecido a caligrafia dela nesses papéis rasgados que foram encontrados. Então a pergunta que fica é: como isso não foi descoberto antes? O que isso significa para a investigação? Mas agora temos o laudo da autópsia e eu quero analisá-lo. Eu trouxe um convidado especial, Daniel Brunner, ex-agente especial do FBI, especialista em gerenciamento de crises, líder da equipe de operações táticas SWAT do FBI, com ampla experiência nesse tipo de situação de crise. Estou muito feliz por ter você aqui. Tenho tantas perguntas diferentes sobre isso. Obrigado. Obrigado por dedicar seu tempo. Não, é um prazer, Jesse, sempre que precisar. Então, vamos direto ao assunto. O laudo da autópsia finalmente saiu. Estávamos esperando por isso. Tem muita coisa para analisar.
Quero começar lendo diretamente do relatório. Isso é do gabinete do investigador médico e diz, abre aspas, em 28 de maio de 2026, o investigador médico adjunto de campo Christopher Martinez foi contatado pela Polícia Estadual do Novo México sobre restos esqueletizados encontrados na McGaffey Ridge, no condado de Taos, que haviam sido descobertos por um excursionista. O excursionista parou para apreciar a vista e notou os restos mortais em um afloramento rochoso. A localização dos restos estava em uma posição que proporcionava uma vista das montanhas ao redor. Então, Daniel, vamos começar por aí. Esse excursionista simplesmente parou, viu os restos, tem havido muitas perguntas sobre por que esses restos foram descobertos tanto tempo depois que ela desapareceu. E nesse local específico, o que chama sua atenção sobre ele? Olha, tem muita coisa que simplesmente não faz sentido nesse caso. E você sabe, a posição do corpo, o local do corpo. Pelo que eu entendi, essa é uma área extremamente remota do parque. Não é como se fosse logo ao lado da estrada. Então, supostamente, uma das últimas vezes que viram essa mulher foi andando nas estradas do Novo México, sabe? E ela estava com uma mochila. E então, de repente, ela foi encontrada nessa área extremamente remota. Eu entendo que ela era uma caminhante experiente, uma caçadora experiente, mas ainda assim é só... Existem tantas perguntas. E esse é o problema. Quando há tantas perguntas, essa falta de respostas leva a outras perguntas, teorias da conspiração. E o fato de haver outros cientistas desaparecidos na região e o governo... eu tenho muitas perguntas, sabe, sobre isso. Isso faz você pensar que é possível que alguém tenha deixado os restos dela lá, que ela foi morta ou morreu em outro lugar e que os restos foram transportados para lá e deixados lá? Porque essa é uma teoria que surgiu. Olha, nesse ponto, como eu já disse antes pra você, como um bom agente do caso, você nunca diz que algo não é possível. Você não pode dizer que isso não vai acontecer. Então qualquer coisa é possível. Seja alguém ter trazido ela pra cá, mas, sabe, com base no que foi descrito, que você acabou de ler, parece que ela foi colocada sentada ali nessa posição, não que o corpo dela foi jogado. Sabe, se alguém, E o fato de que há o que parece ser um buraco de entrada de bala na parte de trás inferior da cabeça dela e a saída no topo da cabeça. Novamente, sabe, a conclusão foi que parece ser uma bala que foi o que a matou, mas a forma da morte, se foi homicídio ou suicídio, isso foi inconclusivo. Então é possível que alguém a tenha levado até lá e a colocado lá? É uma longa distância para carregar um corpo. É uma longa distância para carregar, sabe, só para colocar em um local remoto. Muita gente, se vai cometer um homicídio, descarta o corpo ou enterra em uma cova rasa, porque quer se livrar dele, sabe? Se livrar das evidências rapidamente. E se alguém quisesse assassiná-la, não iria transportar o cadáver dela por toda essa área a partir do ponto mais próximo. Espero que os investigadores, pelo que entendemos, a equipe inicial de resposta a evidências deixou muitas provas para trás, que foram descobertas por um investigador particular, e então eles entregaram essas evidências adicionais. Então me parece que a equipe da cena do crime, que veio da Polícia Estadual do Novo México, realmente não fez um bom trabalho. Isso também me leva a acreditar que talvez eles nem tenham verificado se havia alguém que tivesse deixado rastros ao entrar. Eu sei que já faz mais de um ano, mas ainda assim pode haver evidências físicas que a pessoa deixe ao trazer um corpo. Então, respondendo a sua pergunta de forma longa, eu acho que ela provavelmente morreu lá. Sabe, naquele lugar, e você sabe, seja se ela foi assassinada ou se foi suicídio... Vamos entrar um pouco mais nisso. Então, aqui está o que eles encontraram quando chegaram lá. Abre aspas. Os restos esqueléticos estavam recostados contra uma pedra, em uma depressão nas rochas, com a tíbia esquerda, fíbula, sapato e meia, aproximadamente a 6 metros de distância. Havia uma arma de fogo perto do corpo. FDMI Martinez observou que a mão esquerda e o pé esquerdo estavam ausentes e também notou que os restos pareciam mostrar sinais de predação. Ok, então agora surge uma pergunta. Obviamente, por que há partes do corpo faltando? É possível que animais necrófagos da região tenham feito algo? Ou será que a parte do corpo que está faltando tem alguma ligação com a morte dela de alguma forma, ou com a tentativa de encobrir a morte dela de alguma maneira? Porque você também encontra a arma de fogo perto do corpo. O que chama a sua atenção? Acho que, para mim, o mais lógico, sabe? Quando eu estou conduzindo uma investigação, eu sigo pelo que é mais lógico e trabalho a partir disso. Eu não descarto nenhuma outra possibilidade.
possibilidade, mas eu diria que o mais lógico é que provavelmente um animal levou partes pequenas do corpo e por isso o pé também está a cerca de 6 metros de distância. Para mim, eu tenderia a acreditar que o mais provável é que um animal levou partes do corpo dela, sabe, e estava, sabe, se alimentando ou algo assim, porque esse corpo já estava, sabe, já tinha desaparecido há quase um ano, então ninguém tinha visto, e estava severamente decomposto, quase ao ponto de não haver quase pele ou quase nada para, sabe, o médico legista determinar se havia resíduos de pólvora na mão dela. Não havia, não tinha nada para eles testarem para ver se foi um ferimento de bala auto-infligido. E o fato de a arma ainda estar lá, de novo, isso é ótimo, mas sem o projétil, que aparentemente não foi localizado no crânio dela. Então, onde está o projétil? É aí que os investigadores deveriam ter voltado lá, feito testes e realizado uma busca em grade. Olha, você está procurando uma única bala pequena. Vai ser muito difícil encontrá-la. Mas pelo menos isso permitiria comparar a bala com a arma. Sem essa bala, sem isso, sem o projétil, você não pode afirmar que aquela arma foi a arma do assassinato, ou do suicídio, como você quiser chamar. Mas, novamente, tudo isso faz parte dos testes que espero a Polícia Estadual do Novo México esteja fazendo. Vamos ao que todo mundo estava esperando, certo? A verdadeira causa da morte. Então, aqui está o que o relatório diz sobre o trauma. Abre aspas. Houve trauma por projétil no crânio. O projétil entrou na base do crânio pelo lado direito, danificando o lado anterior esquerdo, de C1, e o lado esquerdo do forame magno. O ângulo de entrada foi da direita para a esquerda, de inferior para superior, e levemente de posterior para anterior. O projétil atravessou a porção petrosa esquerda e saiu do crânio pela porção escamosa do osso temporal. Certo, você pode nos explicar o que há de significativo nisso? Porque, novamente, o que estamos tentando determinar é o que aconteceu com ela. E nós não temos a circunstância da morte, certo? Eles registraram que o médico legista não conseguiu determinar se foi homicídio, suicídio, acidente, mesmo que pareça haver uma ferida de tiro e a arma de fogo estivesse próxima. O que você acha disso? Quero dizer, o que devemos entender sobre o que eles determinaram aqui? Bem, há muitas perguntas sobre a direção do disparo. Sabe, sobre como ela se move, como isso teria acontecido. Mas o que é preciso considerar é que, se alguém está com intenção suicida, alguém quer tirar a própria vida e está causando um ferimento de bala auto-infligido. Quais são os pontos mais prováveis que você costuma ver? Ou colocar embaixo do queixo, dentro da boca, ou às vezes na testa. Acho que esse ângulo é estranho o suficiente para mim para dizer, olha, é aqui, de novo, onde eu faço minha investigação. Eu faço minhas investigações considerando todas as possibilidades. Mas o mais provável é a direção que estou seguindo. Isso aqui não é um caminho normal para um ferimento de bala auto-infligido. Não seria normal. É impossível? Não. Não é impossível. Mas, para mim, então eu tenderia a acreditar que isso é um homicídio por causa da direção do disparo, da entrada, do movimento da bala. Novamente, alguém que vai cometer suicídio está apenas desesperado. Tudo que vão fazer é colocar a arma embaixo do queixo, como vem nos filmes ou leem nos livros. Então essas seriam as coisas mais prováveis. Se eu visse o projétil aqui, ou se eu visse o projétil aqui na minha cabeça, então eu pensaria, ok, isso me levaria nessa direção. Mas isso aqui é a descrição de como a bala entrou e saiu atingindo parte da C1, sabe? A parte superior da coluna. Acho que todas essas pistas me levariam, como investigador, nessa direção. Isso seria, sabe, parece ser um homicídio, que alguém a matou. E então isso começaria o raciocínio sobre o porquê. Então precisamos descobrir os motivos, quem é o mais provável, você tem família, colegas de trabalho, talvez tenha sido um indivíduo aleatório que estava... E ela estava apenas sentada ali, deitada ali, e o indivíduo aleatório apareceu e a matou aleatoriamente. Essa também é uma possibilidade. Mas então você perguntaria, ok, por que a arma, sabe, a arma está ali? Será que o assassino realmente faria isso? Então, há muitas perguntas. E com a falta de, sabe, respostas para essas perguntas, você vai ter muitas teorias e conversas exatamente como esta. E até que as autoridades policiais do Novo México realmente entrem no cerne da investigação e descubram o que está acontecendo, com a falta de informações que você vai encontrar muito mais perguntas. Mas é o seguinte...
Como isso não está sendo considerado um suicídio pelo médico legista, a polícia do Novo México tem que seguir adiante, considerando que pode ser um homicídio. Então, espero que eles estejam dando a devida importância e dizendo, ok, isso pode ser uma investigação de homicídio. E que eles não estejam simplesmente descartando e dizendo, ok, é suicídio, vamos encerrar o caso. Alguém pode perguntar, como é possível, certo? Como é possível que eles não consigam determinar isso? Bem, eu quero ler novamente diretamente do relatório. Diz assim, devido ao estado avançado de decomposição do corpo e à escassez de informações disponíveis no momento da redação deste relatório sobre as circunstâncias da morte dela, o modo de morte foi classificado como indeterminado. Agora, algo a mencionar. A família contratou sua própria equipe de busca. Eles encontraram evidências que aparentemente as autoridades deixaram passar. Então, quero ler isso para você do relatório da autópsia. Citação. Em 3/24 de junho de 2026, recebi um saco mortuário infantil do FDMI Martinez na recepção do OMI. FDI Martinez e o agente da NMSP Mata foram ao escritório de um advogado em Albuquerque, que havia recebido restos mortais adicionais de um detetive particular em Taos, que havia vasculhado a cena após a equipe de recolhimento ter saído. Então a equipe de busca da família aparentemente encontrou essa evidência potencial adicional, que foi entregue ao médico legista semanas após a descoberta inicial. Algumas coisas aqui. Primeiro, então agora você está falando sobre a decomposição. Como isso pode limitar sua compreensão do que aconteceu com Melissa. Mas, ao mesmo tempo, parece preocupante que tenha sido encontrada evidência em uma cena de crime, ou possível cena de crime, depois que as autoridades já tinham ido embora, não é? Não, é extremamente preocupante. Olha, eu não sei se a evidência física foi encontrada a 3 metros, 4 metros e meio do corpo. Mas pelo que eu entendi, a família foi informada pela entidade estadual, seja a polícia estadual ou quem quer que estivesse na cena do crime, que a cena já tinha sido liberada. Aqui foi onde o corpo dela estava, vocês podem ir visitar. E então, enquanto eles estavam visitando, eles encontraram mais evidências físicas. E isso é extremamente perturbador descobrir isso. Eu diria que é traumático para a família, porque eles não estão apenas encontrando mais evidências físicas, mas possivelmente partes do corpo que eles mesmos estão recuperando. Mas isso levanta dúvidas quanto à validade e à integridade da equipe de busca inicial, sobre quanto esforço eles realmente colocaram nisso. Fico feliz que a família tenha trazido sua própria equipe, seu próprio investigador particular para analisar isso. E pelo que vi em alguns relatos, sabe, e ouvi ele falar, ele é extremamente experiente nisso, e fico feliz que ele tenha feito isso, ele encontrou isso. Mas, sabe, e eu concordo com as declarações dele sobre isso. É perturbador descobrir que você está encontrando evidências físicas adicionais, e não apenas uma ou duas, mas vários vestígios físicos encontradas na cena em uma possível cena de assassinato. Você pode comparar isso com outras cenas. Você nunca liberaria uma cena sem antes revisar completamente a área e vasculhar o local. E eu entendo que é fisicamente muito cansativo para a equipe subir até lá com o equipamento que eles precisavam levar. E tenho certeza de que eles estavam exaustos. Tenho certeza de que eles estavam no limite, mas isso não é desculpa. Isso não te dá uma justificativa para deixar passar evidências físicas. Eles deveriam ter levado o tempo necessário, revisado tudo, garantir que a cena está segura, montar um perímetro, seja, de algumas centenas de metros em cada direção e garantir que você tem tudo. E então, quando isso estiver feito, revisar tudo de novo. Novamente, eu já trabalhei em inúmeras cenas de coleta de evidências nos meus casos e apoiando outros casos. Você revisa tudo com um pente fino e garante que pegou tudo. Isso não era um pequeno fiapo ou coisa assim, era uma evidência significativa que passou despercebida. E eu quero ler mais um trecho do relatório sobre o que foi realmente encontrado. E estamos tentando entender isso. Abre aspas. Os restos recebidos em 24 de junho de 2026 incluíam as diáfises do rádio e da ulna esquerdos, diáfises de 2 metacarpos e alguns pequenos fragmentos ósseos. Os restos recuperados em 2 de julho de 2026 incluíam as vértebras cervicais 2 a 5 e grande parte do pé esquerdo. Uau! E também sabemos que o advogado da família informou que havia papel picado, cabelo, roupas com possível sangue, tudo isso foi recuperado, aparentemente, pela equipe de busca particular da família. Sim, e é isso que eu estou dizendo, não é só aquele pedaço de papel. Havia evidências físicas, ossos, havia evidências biológicas, roupas manchadas de sangue. Havia roupas que poderiam ter resíduos de disparo de arma de fogo, poderia, mostrar se era uma peça de roupa na perna dela que, mostraria resíduos de disparo de arma de fogo. Tudo faz parte do quadro que aqueles investigadores querem pintar daquela cena. Tudo faz parte da cena, e nada deveria ter sido descartado.
especialmente ossos, especialmente dela, mas como eu disse, o trauma que a família dela deve ter sofrido ao ver que ainda havia partes do corpo dela deixadas para trás. E eu ficaria incrivelmente indignado com as autoridades policiais do Novo México que conduziram a busca. Eu ficaria furioso como membro da família, mas também como um agente experiente, eu ficaria furioso com eles por não terem coletado todas as evidências e por não terem dedicado o tempo necessário para fazer isso corretamente, e que minha equipe teve que fazer esse trabalho. Então, daqui para frente, o problema é esse. E assim como em qualquer outra coisa que todos nós fazemos, se você encontrar um problema daqui para frente, como pode confiar que tudo está sendo feito corretamente? Ok, se você falhou em algo simples como recolher itens de evidência, como você sabe que vai conseguir, que está garantindo que os detetives estão fazendo tudo? Então eu concordo totalmente que a família tenha sua própria equipe particular lá. E espero que esse detetive particular consiga ter acesso a algumas das informações, algumas das evidências, para que possam analisá-las. Obviamente eles não terão acesso aos arquivos, mas estão fazendo o melhor que podem para garantir que isso seja devidamente tratado. Quero abordar mais 2 pontos sobre isso. Então, os exames toxicológicos desse material, o que parece ser tecido cerebral, voltou com a possível presença de maconha. Embora eu deva dizer que o resultado foi apenas um exame preliminar. Aparentemente, nunca foi confirmado com testes mais específicos. Também há uma questão, você sabe, sobre o efeito da decomposição. A arma de fogo estava supostamente registrada no nome do marido de Melissa Cassius, Mark Cassius. Isso de acordo com o podcast Crime Junkie. A revista Los Angeles entrou em contato com as autoridades para confirmar isso. E eu também quero deixar outra coisa clara. Então, o lado paterno da família de Melissa Casillas emitiu um comunicado. Eles não acreditam que ela tenha tirado a própria vida. Eles basicamente disseram que querem deixar algo muito claro. A família Mondragon e os familiares e amigos mais próximos de Melissa não acreditam que Melissa tirou a própria vida. Aqueles que conheciam e amavam Melissa sabem o quanto ela amava profundamente sua filha. Desde o início, a família dela sempre afirmou que Melissa não deixaria sua filha para trás de forma voluntária. Você levantou um ponto importante, não é? A questão de como confiar nessa investigação daqui para frente. Para onde essa investigação deve seguir? E isso te preocupa? O fato de não termos respostas precisas até agora? Bem, eu acho que um dos problemas é o tempo que passou desde o início da investigação. Obviamente o corpo, você sabe, um corpo sem vida pode fornecer uma quantidade enorme de pistas sobre o que aconteceu com a pessoa. Mesmo um corpo enterrado a quase 2 metros de profundidade ainda preserva muitas evidências físicas. Eu já estive nessa situação. Eu desenterrei um corpo que estava enterrado a quase 2 metros de profundidade em Nova Jersey, que era de alguém assassinado pela MS-3, e foi um verdadeiro tesouro de evidências, mesmo tendo ficado enterrado por várias semanas. Não estou, comparando isso há um ano, mas esse corpo ficou ao ar livre por um ano. Obviamente, provavelmente foi atacado por alguns animais, mas também há os dados do celular. Então, supostamente os celulares dela foram completamente apagados, todos os dados, todas as informações, o que a família dela diz que não é normal. E hoje em dia todos nós vivemos e dependemos dos nossos celulares. Por que o celular dela estaria, apagado? Por que ela faria isso? Então, há muitas perguntas. Não é simplesmente como se ela tivesse saído para fazer uma caminhada e se matado ou sido morta. Tem mais coisa nisso. O fato de o celular dela... Você acha que isso coloca pressão neles para continuar a investigação? Eles deveriam fazer um anúncio formal? Estamos continuando essa investigação. Nós, quero dizer, eu sinto que eles têm que fazer isso, dado quanto de atenção esse caso está recebendo. Eles estão recebendo. Tem perguntas demais. Olha, se você tem só o corpo... De novo, isso seria suspeito para mim. Eu teria que seguir em frente. O fato de você ter a suspeita adicional de que os celulares foram apagados, ela sendo vista andando na estrada, não do jeito normal dela, no dia a dia dela, como ela faria. Algo aconteceu que fez ela desviar, seja porque mandaram ela desviar ou porque ela mesma desviou. Tem algo aí, o que significa que, sem essas respostas claras, as autoridades policiais não podem afirmar definitivamente que foi suicídio. Eles têm que dizer, têm que partir do pressuposto de que isso possivelmente é um homicídio. E é exatamente assim que eles devem seguir em frente. É inacreditável, é difícil entender isso. Daniel Brunner, muito obrigado por ter vindo. Eu estava ansioso pela oportunidade de analisar esse relatório com você para tentar entender. Sempre agradeço suas análises. O prazer é meu, sempre que precisar, Jesse. E é isso que temos para vocês agora aqui no Sidebar, pessoal. Muito obrigado por nos acompanharem. E como sempre, por favor, inscrevam-se no YouTube, Apple Podcasts, Spotify, onde quer que vocês ouçam seus podcasts. Vocês também podem nos assistir no Peacock da NBC. Se quiserem me seguir, no Chess, Instagram, no meu programa da News Nation, Jesse Weber Live, de segunda a sexta, às 23 horas, no horário do leste. Até a próxima, pessoal!